Olá, abduzidos, tudo bem com vocês? Eu sou a Gisele e esse aqui é o Abdução Literária e hoje no Além da Abdução a gente vai conversar um pouquinho sobre a Margaret Rogerson, O Feitiço dos Espinhos. Eu também vou mostrar alguns detalhes dessa edição que está lindíssima. As bibliotecas não continham livros comuns. Eram conhecimento vivo, sabedoria em voz. Cantavam quando a luz das estrelas entrava pelas janelas, sentiam dor e tristeza. Às vezes eram sinistros e grotescos, mas o mundo lá fora também. Isso não diminuía o valor de lutar pelo mundo porque, onde havia escuridão, havia também muita luz. Bom, a Margaret Rogerson, então, é uma escritora de livros de fantasia YA ou jovens adultos. O primeiro livro dela lançado, então, foi An Enchantment of Ravens. Eu vou deixar a capinha aqui pra vocês. E o segundo, então, foi O Feitiço dos Espinhos. O que os dois livros dela têm em comum é que os dois são fantasias em volume único. Apesar de amar séries, eu sei que estava faltando no mercado, então ela traz algo que as pessoas estavam pedindo bastante. Antes de se tornar escritora, então, a Margaret, ela trabalhou com marketing e também design gráfico. Ela se graduou em antropologia cultural e, assim, desde muito pequenininha sempre foi, assim, apaixonada por natureza. Um dos seus hobbies meio inusitados ali é caçar cogumelos e também sapos. Por isso, um dos seus sonhos é morar, assim, perto de uma floresta muito grande, porque ela aprecia muito barulhos estranhos e coisas perturbadoras. Apesar, assim, desse lado meio creepy, gente, eu achei ela uma fofa. E agora falando sobre O Feitiço dos Espinhos, né, sobre a sua premissa. Aqui a gente tem Elizabeth, uma jovem órfã que cresceu em uma das grandes bibliotecas, né? Nessas bibliotecas, então, a gente tem os grimórios, que são livros com almas, gente. Almas e também personalidades próprias, sabe? Então, existe aquele livro que ele é mais carente, existe aquele livro que ele é um pouco mais arrogante. Então, por onde a Elizabeth passa, os livros sussurram pra ela, né? Eu acho muito interessante porque tem um momento ali que ela tá passeando pela biblioteca à noite e ela escuta ronco, sabe? Alguns suspiros, eu acho isso tudo muito legal. Mas esses livros, né, esses grimórios também possuem graus de inteligência e também perigo, né? Quanto maior o grau, então, mais perigoso esse livro é. E se você perturbar muito esse livro, ele pode se transformar num monstro. E como a Elizabeth, então, cresceu nessa grande biblioteca, ela acabou se tornando uma aprendiz, porque um dos seus maiores sonhos é se tornar uma guardiã. Porque esses livros, eles não só são guardados na biblioteca, mas eles são também protegidos de mãos ali maldosas, de mãos perversas. Eu estou falando dos feiticeiros, né? Pro pessoal da biblioteca, todos os feiticeiros são maus, sem nenhuma exceção, porque eles são corrompidos, então, pela magia demoníaca que eles usam. Será mesmo? Desde o princípio, então, a gente vê que a Elizabeth, mesmo assim, ela tendo o dom, sabe, para lidar com a biblioteca, para lidar então com esses grimórios, ela também é uma garota que se mete muito em encrencas, até que ela se vê então se envolvida numa encrenca que simplesmente não tem como voltar atrás. E é isso então que dá o pontapé inicial para nossa história e transforma a vida da Elizabeth. Mesmo assim, com boas expectativas, eu acho que esse livro aqui ele conseguiu me surpreender. Eu acho que ele é um livro bastante redondinho, ele consegue deixar gostinho de quero mais,
mas ao mesmo tempo a gente se sente satisfeito com o que tá aqui, porque ele é muito bem apresentado e também concluído. Eu já disse isso algumas vezes antes, mas é muito fácil livros com elementos como bibliotecas e livros me ganhar. E esse aqui me ganhou, gente. Eu achei que foi muito legal a forma como os grimórios foram apresentados, sabe? Alguns são fofos, outros misteriosos. Existem também os perigosos, e eu acho que os livros são exatamente isso. Sobre os personagens, também foi um ponto muito positivo, porque aqui a gente tem representatividade, como por exemplo o mocinho dessa história, ele é bissexual. A gente tem a amiga ali da protagonista, que também é ace, então eu gostei muito dessa representatividade, que falta muito, sabe, em livros de fantasia ainda. A Elizabeth é uma personagem muito fácil, sabe, de nos ganhar, então não demora muito da gente se aproximar e da gente torcer por ela, né? Mas existem outros personagens que são bastante intrigantes, né? Como por exemplo, tem um personagem aqui que chama Silas, e gente, ele é incrível, sabe? Ele é um personagem bem complexo, que tem assim dualidade, e até assim o final você não consegue compreender muito bem qual que é a dele. E eu confesso que eu amo esse tipo de personagem, então ele é o meu tipo de personagem. E eu fiquei assim, fascinada por ele, sabe? Eu leria um livro inteiro só sobre ele. Esse livro também ganhou bastante ponto comigo quando o assunto é romance, porque eu imaginei que fosse um livro bastante focado no romance, né? A gente tem bastante romance sim na história, mas em nenhum momento ele tá no centro das coisas, sabe? Ele é só mais um elemento, e eu gosto muito da forma como ele é desenvolvido, né? Ele é desenvolvido assim, bem de forma natural, é bem assim aos poucos mesmo, e como eu falei, quando acontece, ele não vira o centro da trama. Então ele acontece no seu tempo, ele não é forçado, a gente tem uma quebra de estereótipo aqui também, porque é a mocinha que é a guerreira, ela que é treinada, ela que usa uma espada, então eu achei isso muito legal também. Se eu tivesse que apontar alguma crítica, eu acho que o livro tem uma barriguinha ali no meio, ele perde um pouquinho o ritmo. O livro em si ele tem um ritmo muito bom, mas no meio ele fica um pouquinho arrastado. Eu não tive muitos problemas com isso, mas talvez outras pessoas podem ter. Mas no geral eu gosto muito do ritmo, e ele é um livro com muita ação, principalmente na parte ali final. Mas no geral eu acho que esse é um livro que promete agradar tanto fãs de livros de fantasia, quanto pessoas que estão começando a se aventurar agora no gênero, sabe? Não é um livro assim com ideias mirabolantes, com uma reviravolta assim, com um plot twist de explodir cabeça. Não, ele é um livro muito bem construído, com elementos interessantes, com personagens incríveis. É um livro assim pra te deixar feliz, porque foi esse o sentimento que ele me despertou. E ele tem uma trama muito bem amarradinha, sabe? Foi uma experiência realmente muito gostosa, por isso fica aqui a minha recomendação. Me contem se vocês têm o interesse de ler então O Feitiço dos Espinhos. Se você já leu, me contem qual foi a reação de vocês na última página. Eu assim dei um berro e me senti aliviada também, confesso. Acho que fechou o livro com chave de ouro. E assim, gente, gostei muito, de verdade. Espero então que vocês tenham gostado das curiosidades, da resenha e também dos detalhes, gente. Por hoje é isso, então se você ainda não é inscrito, por favor não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações do canal. Deixa também seu like se você gostou do vídeo e compartilha aí com os amigos. Até o próximo!